Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou a Flávia Leal, sou terapeuta integrativa, trabalho com autodesenvolvimento, autoconhecimento. E hoje eu quero trazer esse tema para vocês, que é como que a gente tira a importância das coisas, como que a gente tira aquilo que a gente deseja do pedestal, tirando o peso e a importância daquilo. Eu quero falar para vocês, aconteceu uma situação comigo essa semana que exatamente me levou para um lugar, para um looping, onde eu comecei a ficar extremamente ansiosa, que era algo que eu queria muito que acontecesse. Na verdade, era algo que eu não queria que acontecesse, eu queria que acontecesse o oposto. E aquela sensação me deixou com tanta ansiedade que eu me desequilibrei completamente. Então, por isso eu queria trazer esse tema hoje, que ele é de suma importância, porque isso ajuda a gente a ter uma vida muito mais equilibrada emocionalmente. É isso que eu quero abordar aqui com vocês. Essa importância, quando a gente tem um objetivo, algo que a gente quer, seja assim, eu quero muito um relacionamento, ou eu quero ganhar mais dinheiro, ou eu quero me mudar para um novo lugar, ou eu quero melhorar uma qualidade de mim, quero sair, né, da onde eu tô, ir para um outro lugar. Tudo aquilo que a gente coloca uma importância demais, ou seja, a minha vida depende daquilo, se aquilo não aconteceu, ferrou, a gente coloca um peso naquilo. Quanto mais a gente deseja aquilo com muita intensidade, como se aquilo fosse muito, como se a nossa vida dependesse daquilo, mais aquilo se afasta da gente. Preste atenção aí, se tem alguma coisa que você já está querendo há muito tempo, e você não está conseguindo, pelo menos mais de 4 anos, pode ter certeza que por trás disso tem um alto chicote em você, tem uma vergonha ali por trás, de que você fica se martirizando ali, por você não estar conseguindo aquilo, né? Então, por a gente sentir que o nosso valor depende daquilo, a meio que a gente se força a conseguir aquilo, como se aquilo fosse nos dar algo, fosse nos fazermos nos sentir mais valiosas, né, mais respeitosas e tudo mais. Mas é aí que tá a grande virada de chave, é aí que tá a grande mudança, porque quando a gente consegue mudar isso, aí tudo flui com mais facilidade. Aquele peso que a gente estava tentando conquistar algo começa a se tornar mais fácil e a coisa vai chegando até a gente com mais facilidade. Então é sobre isso. Quando a gente diz que a gente quer muito algo, que a nossa vida depende daquilo, que aí a gente quer controlar outra pessoa, porque a outra pessoa não pode ter um comportamento diferente daquilo que eu espero, e aí eu fico querendo controlar ela. E todo lugar que a gente quer controlar, o que acontece? Ele sai um pouco do nosso controle, né? Então, existem duas formas que a gente usa para trazer essa importância, né, para as coisas que a gente quer. Uma é interna e outra é externa. A interna é quando a gente superestima o nosso próprio valor, sabe? Assim, eu acho que eu sou superior, que eu sou especial, que eu sou destinada a algo, e aí pode ser que nesse pedestal na qual eu me coloco, eu fico achando que eu vou salvar a outra pessoa, né? Que eu sou melhor do que ela, porque ela é dependente, porque ela é aquilo. E aí aquela relação que eu gostaria de que aquela pessoa se sentisse bem, ela começa a se sentir cada vez pior, ela começa a se afastar mais. Ou então, eu quero um emprego e aí eu me acho muito superior, eu fico querendo um cargo e começo a me supervalorizar e parece que aquele cargo vai para mais longe de mim. Ou eu quero ganhar mais dinheiro, aí eu vou com aquele objetivo. Às vezes eu posso até de fato ganhar mais dinheiro fazendo alguma coisa, sendo muito disciplinada, conquistando o corpo que eu quero, né? Só que a gente acha que esses objetivos externos, eles vão trazer pra gente aquilo que a gente quer. Que às vezes é se sentir mais amada, mais respeitada, mais valorizada. E não necessariamente é isso. A gente pode até, de repente, conseguir conquistar mais dinheiro, conseguir conquistar um corpo que a gente gostaria, mas aquilo, por si só, o que a gente deseja mesmo é o nosso sentir, né? E o nosso sentir não necessariamente vem de algo externo, né? Então, é claro que muitas vezes você pode ir sim conquistar o corpo que você deseja, e é para isso que esse vídeo se propõe, de uma forma com um objetivo, leve, tranquilo. O que desequilibra é quando você começa a colocar um excesso de peso naquilo. Eu não consigo viver sem aquela pessoa, aí aquela pessoa vai embora. Eu não consigo viver sem isso, aí aquilo vai embora, né? Então a primeira forma é quando a gente se coloca como superior. Isso desequilibra todo o sistema, entende? Porque começa a criar
as pessoas começam a se sentir desconfortáveis. Poxa, aquela pessoa se acha tanto, ela se acha tão melhor, né, e tal. E a outra é uma questão externa, quando a gente idealiza algo, né, ou seja, eu idealizo um trabalho, uma pessoa, um resultado, né, eu idealizo como se aquilo, se a minha vida dependesse daquilo, e sem aquilo eu não sou mais ninguém, e aquilo gera um peso no nosso campo, e isso se afasta cada vez mais da gente. Então, ambas essas importâncias que a gente dá, elas vão criar uma tensão, que vão afastar os nossos objetivos da gente. Então, é como se fosse assim, como se tivesse uma corda esticando, sabe? Que cria um campo de tensão, e aí as coisas, ao invés de chegarem pra gente, elas meio que colapsam e vão pra longe. Então, todo esse excesso de importância que a gente dá a algo, eu quero muito salvar uma pessoa, então eu tô me colocando num pedestal, né? Isso sempre vai criar uma resistência no campo, né? Então, e só que muitas vezes o que acontece? Essa importância, ela vem disfarçada de amor. Nossa, mas eu amo tanto aquela pessoa, porque eu preciso fazer tudo por ela. Ou vem disfarçada de ambição, né, amor? Tipo, eu quero muito aquele carro e tal. Ou vem disfarçada de disciplina. Você posta lá todo dia que você malha, que você faz treino e tal, como se aquilo fosse te dar algum senso de alto valor, né? Só que fazer isso energeticamente é perigoso, porque faz com que as coisas possam se voltar contra a gente mesmo. Então, quando algo importa muito, o que acontece com a gente? A gente começa a criar medo. Medo. Eu quero muito ganhar dinheiro. Se não ganhar dinheiro, ferrou. Não vou ter uma boa vida, meu futuro vai ser horrível. Aí eu começo a ter medo de ganhar dinheiro. Naquele relacionamento, se a pessoa for embora, eu vou ficar sozinha, não sei o que fazer. Medo. Né? Eu não posso ficar doente, então eu preciso me cuidar com um extremo excesso, porque medo. Então, tudo que gera medo faz o campo colapsar ao inverso, né? Então, é como se a gente começasse a fazer mais esforço para conseguir aquilo que a gente quer, entende? Tipo, eu não quero que a pessoa vá embora, então eu começo a bajular, fazer tudo por ela e tudo mais. Eu não quero que a minha saúde vá embora, então eu começo a me esforçar além da conta para, né, para eu conseguir ter a saúde, né? Ou eu quero aquele dinheiro e eu começo a me esforçar além da conta, de trabalhar mais. E aí a gente não dá conta, né? Porque tá tudo ao contrário, essa importância tá além da conta. Ou então a gente pode ser uma situação, por exemplo, tipo assim, eu tô num relacionamento e eu fiquei insegura com alguma coisa que o meu companheiro fez, né? Meu namorado, meu marido. E aí eu começo a ficar obsessiva com aquilo, né? Eu começo, não, aquilo não pode acontecer e tal, e eu começo a querer controlar o comportamento do outro, e isso faz com que a relação, ao invés de se conectar mais, que era o objetivo inicial, ela se afasta ainda mais, e a conexão se dissolve, né? Então, esse medo de falhar, o medo de não ser suficiente, né? Esse medo vai moldando os nossos pensamentos moldam as nossas emoções, e as nossas emoções moldam, obviamente, o nosso comportamento. E isso faz com que a gente comece a mudar a nossa postura, o nosso tom de voz, a nossa energia mesmo muda, sabe, assim? E aí, as pessoas que estão à nossa volta, elas sentem que tem algo estranho ali, e aí começam a se afastar. Quando a gente não se move a partir da clareza, né, daquilo que a gente quer, e a gente está seguindo com tranquilidade, a gente vai se mover a partir dessa ansiedade. Então, o que acontece? O resultado vai espelhar mais dessa ansiedade, né? E aí a gente começa a fazer mais esforço, o negócio começa a se afastar mais e mais da gente. Então, qual que é a solução para isso? Tirar essas coisas do pedestal. Ou seja, baixar a aposta. Tipo assim, se isso não acontecer, eu não vou morrer por causa disso. Se essa pessoa for embora, tudo bem. Não é que a gente não vai sentir, entende? Mas a gente precisa baixar um pouco a bola, sabe? Tipo, eu não tenho controle. Se minha saúde, acontecer alguma coisa com minha saúde, eu vou ter que saber lidar com isso, né? Se o dinheiro não chegar, tudo bem, né? Eu vou ter que aprender a lidar com essa situação, né? Então, não é bem sobre dizer que isso não importa, sabe? Não é que aquela pessoa não importa, que o dinheiro não importa, que a nossa saúde não importa. Mas é com que isso não nos define, entende? É essa mudança que a gente precisa fazer. É tirar a importância e fazer sim, porque aquilo é bom, porque aquilo é relevante para nossa vida, mas aquilo não nos define.
quando a gente entra no lugar de que sem isso eu não vivo, aquilo vira um colapso. Então, essa simples mudança que a gente faz de tirar as coisas do pedestal, automaticamente as coisas começam a se alinhar, tudo começa a fluir com mais facilidade. Então, a realidade, ela é o espelho daquilo que a gente está sendo, na verdade, né? Então, por trás, se a gente está com muito medo, se a gente está agindo a partir do medo, essa realidade vai espelhar isso na gente, vai trazer mais situações que nos tragam mais medo. Ao invés de conexão, eu tenho afastamento, ao invés de ter mais dinheiro, eu tenho mais dívida, né? Ou eu posso ter mais trabalho, mas um trabalho com mais esforço, que me tira a saúde, né? Enfim. Então, quando a gente coloca a importância demais em algo, é como se a gente, tudo que a gente quisesse, não passasse a não estar mais tão claro. É como se a gente não conseguisse mais acessar aquilo que a gente tanto deseja, né? Então, os sinais começam a ser confusos, né? Se você está com uma pessoa e de repente ela começa a ficar mais distante de você, tem um negócio e de repente os negócios começam a dar errado, você começa a não fechar mais venda, mais negócio, né? E tudo isso por conta disso. Então, não é sobre a gente desistir do que a gente quer, entende? Aquela pessoa, ela é importante, eu gostaria de estar com ela. A minha saúde é importante, é bom mantê-la. O dinheiro é necessário para a gente viver bem. Mas é sobre a gente não é sobre ir através de uma postura passiva. Ah, tipo, eu não ligo para dinheiro, eu não ligo para aquela pessoa, eu não ligo para a saúde. Mas é sobre construir o meu hábito de saúde, um bom relacionamento, mas de uma postura mais neutra, entende? Assim, então a gente vai precisar se mover com clareza, com determinação, mas sem obsessão. A obsessão é o ponto-chave que faz a gente colocar as coisas no pedestal. É sobre confiança e não apego. É sobre desejo e não sobre dependência. Ficou claro a diferença? Então, quando a gente abre mão da importância, a gente começa a ter mais clareza das coisas. E aí, a gente começa a se mover para as coisas que a gente deseja com mais naturalidade. A gente começa a se mover não a partir do medo, mas a partir de uma paz, de uma tranquilidade que já existe aqui dentro. Então, esse era o vídeo de hoje que eu queria trazer para que você consiga refletir sobre essa mensagem que eu trouxe e a fluir melhor, né? Quando você perceber, para você observar na sua vida o que você sente que está dando importância demais e que está se afastando de você. Como que você neutraliza isso e como que você começa a caminhar em direção a isso, mas de uma forma mais tranquila, tirando aquilo do pedestal. E aí você vai se valorizando mais, sabe? É como se você fosse caminhar. Em vez de caminhar a partir do medo que vai gerar essa obsessão, você vai começar a caminhar de um lugar mais iluminado, como se aquilo já fosse seu, sabe? Assim, mas de um lugar mais tranquilo, mais sereno, tipo, aquilo me pertence, então eu não preciso me preocupar, aquilo já é meu. E você começa a caminhar de um lugar, não de um lugar de mesquinharia, de necessidade, mas de um lugar de abundância mesmo, de mais luz, sabe? Eu tenho tudo que eu preciso, nada me foi tirado daqui de dentro por eu não ter isso ou aquilo, né? Mas é tão bom ter isso ou aquilo que eu já me sinto preenchida. E aí você vai caminhando a partir desse lugar mais tranquilo, mais calmo, mais iluminado. Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui do que você achou desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.